Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, sou advogado, mestre em Direito e professor de Direito Processual Civil, e nós estamos agora no nosso segundo encontro estudando o tema a fase postulatória do processo. Especificamente a nossa aula de hoje cuidará do tema requisitos da petição inicial. Requisitos esses que se encontram tratados lá nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. Na nossa última aula, a primeira, nós tratamos de aspectos introdutórios sobre a fase postulatória do processo. E a partir dessa aula, então, trataremos de aprofundar especificamente o estudo da petição inicial e da resposta do réu, da contestação, da reconvenção e das exceções. Você que quiser participar do nosso programa poderá fazê-lo nos enviando perguntas pelo seguinte e-mail: saberdireito@stf.jus.br. Repito, saberdireito@stf.jus.br. Na nossa aula de hoje, nós estamos acompanhados aqui dos acadêmicos Cleomar, Rodrigo e Eva, que oportunamente também farão perguntas sobre o tema que discutiremos aqui no nosso segundo encontro. Então, muito bem. Só relembrando um pouquinho a nossa aula número 1, eu trabalhei com vocês as noções gerais sobre a fase postulatória do processo e lá concluímos que falar em fase postulatória do processo é falar no estudo dos principais atos de postulação do autor e do réu. Vale dizer, petição inicial pelo autor e a resposta pelo réu, resposta essa que é o gênero que se divide nas espécies contestação, reconvenção e exceções. Na aula de hoje, nós vamos nos debruçar especificamente sobre o ato petição inicial. Mas vamos nos debruçar de uma maneira muito específica, estudando o tema requisitos da petição inicial. Você que quer aprender essa matéria, requisitos da petição inicial, deve principiar o estudo por conhecer os artigos que lá no Código de Processo Civil disciplinam essa matéria. E especificamente quanto à petição inicial, nós vamos ter os importantes artigos 282 e 283 regulando os requisitos da petição inicial. Costumo brincar com os meus alunos que a coisa funciona mais ou menos assim. Quer fazer uma petição inicial? É só seguir a receita do bolo. E a receita do bolo chamado petição inicial se encontra exatamente no 282 e no 283. Nossa aula de hoje, portanto, tem especificamente esse objetivo: esgotar os requisitos da petição inicial. Mas já adianto uma questão importante. São tantos e tão importantes os requisitos da petição inicial que, para comentarmos esses requisitos de maneira adequada, nós vamos precisar de 2 encontros. Portanto, essa nossa segunda aula, ela é destinada a comentar alguns dos requisitos da petição inicial e essa temática nós só vamos efetivamente encerrar lá na aula número 3. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o Código de Processo Civil para fazer a leitura. Primeiro do artigo 282 de uma maneira geral e aí eu vou então pensar cada um dos requisitos para comentários. Vejam vocês. Capítulo 1 da petição inicial, seção 1, dos requisitos da petição inicial. O artigo 282 tem a seguinte redação: a petição inicial indicará 1. O juiz ou o tribunal a que é dirigida. 2. Os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu. 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. 4. O pedido com suas especificações. 5. O valor da causa.
6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. 7. O requerimento para a citação do réu. A seu turno, o artigo 283 diz o seguinte: a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Pois bem, são esses os requisitos da petição inicial e é essa temática que a gente vai passar a cuidar nesse momento. E para a gente entender essa matéria de maneira adequada, confortável, tranquila, eu gostaria que vocês imaginassem que se sentaram na frente de um computador para redigir uma petição inicial. Então, o que vocês vão ter lá na sua frente? A tela do computador com uma página em branco. E ali vocês vão iniciar, da primeira letra, a redação de uma petição inicial. Pegando lá o artigo 282, vocês vão encontrar que o primeiro ponto, a primeira parte da petição inicial é o chamado endereçamento, que numa folha de petição vem aqui, ó, no seu cabeçalho. Então, o primeiro requisito, o primeiro tópico da petição inicial é o seu endereçamento. Segundo o artigo 282, incumbe ao autor endereçar a petição inicial ao juízo competente para conhecer daquela demanda. De fato, pessoal, endereçar uma petição inicial em si não tem grande segredo. É aquela fórmula de todos nós conhecida. Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca tal. Ou excelentíssimo senhor juiz federal da seção judiciária tal. Ou ainda, egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, do DF, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, a depender se nós estamos aí a tratar de uma ação de competência originária. Então, de fato, esse endereçamento em si não envolve maiores segredos. Excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca tal. Só lembrando que na Justiça Estadual, a divisão das competências, a organização judiciária se divide em comarcas, enquanto que na Justiça Federal, como todos nós sabemos, em seções judiciárias. Daí se falar em juiz da comarca, em juiz federal da seção judiciária respectiva. Pois bem, a grande questão sobre essa primeira parte da petição inicial, que é o seu endereçamento, como eu acabei de dizer, não é o endereçamento em si, mas o que está por trás do endereçamento. Vale dizer, a atividade que antecede o endereçamento da petição inicial. Os nossos acadêmicos que aqui estão assistindo certamente concordarão comigo e vocês também. Uma das matérias mais desafiantes em processo civil é o estudo da competência. Quando nós iniciamos, então, ali a análise da competência relativa, absoluta, matéria, função, pessoa, valor da causa, território, competências da Justiça Federal, competências da Justiça Estadual, competências das justiças especializadas, trabalho, eleitoral, militar, competências originárias de tribunais de justiça, de tribunais regionais federais, dos tribunais superiores. Enfim, a matéria de competência é uma matéria dotada de alta complexidade. E é aí, lá na petição inicial, que o primeiro desafio se apresenta a quem estiver redigindo aquela petição inicial. Porque para endereçar adequadamente, nós vamos ter que descobrir o juízo competente. Portanto, o endereçamento da petição